Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative os sininhos aí para receber todas as nossas notificações. Estamos agora com a série de Provérbios, terminando já a série de João que mais se estendeu, porque é bem complexo assim os temas que a gente trata, principalmente sobre a questão de Jesus e sobre os evangelhos. Então, como faz referência ao nosso Cristo, a gente tem que trabalhar até com certo cuidado ali. E a gente está fazendo a série de provérbios aqui, já acabamos a de Romanos, né? E provavelmente iremos começar a de Coríntios. 1 Coríntios lá, a série da carta de Coríntios. E também, provavelmente em breve, talvez não tão breve assim, Apocalipse, tá? Então, coloca aí, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para não perder nada. Beleza? E a gente vai ver aqui sobre Provérbios. Então ele continua aquela mensagem. E qual que é a mensagem? É que a sabedoria está chamando. Então a epígrafe do texto na minha Bíblia está como o chamado da sabedoria. Então, de alguma maneira, a sabedoria ela continua fazendo o seu convite e continua chamando e erguendo a sua voz para trazer as pessoas próximas dela. Então a gente viu esse chamado aí nos capítulos 1, 2, 3, 4. Na verdade, todos os capítulos sempre falam para que a sabedoria está convidando as pessoas a serem sábias. E aqui não é diferente. Então ele repete, ó, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Então aqui sempre de maneira externa, mas também ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Então a sabedoria está no caminho externo, no caminho interno, nos seus contornos, em tudo. Em tudo ela se faz presente, clamando e erguendo a sua voz para chamar as pessoas. E ela fala o quê? A vocês, homens, eu clamo e levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência e vocês, tolos, tenham bom senso. E é isso que ela está falando. Ela está clamando o quê? Para essas pessoas que são inexperientes adquirirem prudência e para os tolos começarem a ter bom senso. Ouçam, pois, tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Então a sabedoria, ela está se colocando como falando algo certo, importante, algo que é verdade e algo que não é maldade, tá? Até porque ela não poderia falar de coisas más no sentido de dar conselhos maus. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então ele elenca, a sabedoria ela se elenca como aquela fonte pura de tudo, né? De palavras que são justas e essas palavras não sendo distorcidas nem perversas. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Justamente as pessoas que adquirem esse discernimento, esse conhecimento, as palavras que a sabedoria ela proclama, elas são límpidas, são claras. É possível enxergar por meio delas e através delas. E elas são retas, porque na verdade elas não, vamos dizer assim, é algo que não gasta energia. Você faz uma curva com o seu carro, você pode até de alguma maneira ali capotar, gastar algum tipo de energia, ter atenção, tomar cuidado. Mas nesse caso ela fala que as palavras são retas, é como se fosse uma estrada ali bem pavimentada, reta, para que a pessoa ela andasse em cima disso e ficasse despreocupada com qualquer necessidade de contorno ou de qualquer outro tipo de manobra, tá? Se a gente estivesse comparando ali com o movimento de carro ou de, sei lá, pedestres e tal. Bom, e aí ele fala que prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro. E por que que ela fala que é melhor a instrução dela do que a prata e melhor o conhecimento do que o ouro puro? Justamente porque essa instrução ela também pode trazer esse tipo de riqueza e a gente vai ver logo como que funciona isso. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que você possa desejar compara-se a ela. Então a sabedoria, ela não tem um peso só material, ela tem um peso espiritual que traz vida à pessoa que usa a sabedoria.
E ele fala aqui, ó, eu a sabedoria moro com a prudência e tenho conhecimento que vem do bom senso. E aí lembra que a gente falou que o temor do Senhor era o princípio do conhecimento? E aí ele fala aqui também, o temor ao Senhor é odiar o mal. Então, quando nós tememos ao Senhor, de alguma maneira nós buscamos odiar o mal. E odeio o orgulhoso e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, a sabedoria está se colocando como aquela que odeia alguns tipos de comportamento típicos da natureza humana, como orgulho, arrogância e mau comportamento e falar perversamente, tá? Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Então ele tá falando, a sabedoria está falando aqui que o conselho sensato vem dela e dela também pertence o entendimento e o poder para mudar as coisas. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiças, ou seja, em relação aos governos, as atitudes que eles têm, que têm um efeito positivo na nossa vida. Eles só conseguem alcançar isso porque existe uma sabedoria que vem do céu. Não estou falando que essas pessoas que usam a sabedoria que são do céu, elas de alguma maneira estão livres para fazer o que quiserem. Porque na verdade o que eu acredito é que esses governantes eles podem até ter uma sabedoria que vem do céu, o problema é quando eles se corrompem e corrompem essa sabedoria, como se a sabedoria pertencesse a ele e os resultados fossem aquilo que eles querem e não realmente o que está sendo refletido ali dentro do seu governo. Mas de alguma maneira isso não exclui que os governantes, os reis e as autoridades exercendo justiça o fazem por meio da sabedoria. Também por meio intermédio governam os nobres todos os juízes da terra, tá? Apesar deles poderem usar a sabedoria, não necessariamente essas pessoas elas aplicam, tá? Então é aquela velha lá, a pessoa sabe o que é correto, mas não necessariamente por ela saber, ela pratica, tá? E aí ele deixa isso meio claro nesse outro versículo, porque apesar de todas as pessoas a qual Deus deu uma autoridade poder exercer bem com sabedoria, é, a sabedoria ama quem? Quem ama ela e quem procura ela consegue encontrar. E aí é onde está o pulo do gato lá que a gente falou no começo. Por que preferir a sabedoria muito mais do que o ouro e pela prata? Primeiro, pelo princípio espiritual e não pelas riquezas materiais. E segundo, porque a sabedoria, ela em si, ela traz prosperidade, riquezas, honra, justiça duradouras. Então ele está falando aqui, ó, comigo estão riquezas e honra. Ou seja, de fato, a sabedoria traz coisas materiais. Traz prosperidade também na maneira de se governar o dinheiro, também pode ser em relação à quantidade, e justiça duradouras. Ou seja, a prosperidade e a justiça, as riquezas e a honra que a sabedoria ela traz, não é algo passageiro, é algo que dura, tá? E não necessariamente a gente precisa estar ganhando muito dinheiro, nem muito rápido para considerar que nós fomos abençoados com a sabedoria. E aí ela fala, ó, meu fruto é geralmente aquilo que rende por conta de alguma semeadura. É melhor do que o ouro, do que o ouro puro, o que oferece é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho de retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam, enchendo os seus tesouros. E aí ele coloca aqui como uma questão espiritual. Então a sabedoria tem tudo a ver com a questão espiritual e com a questão material, porque ela também traz essas riquezas para as pessoas que usam dela e praticam dela. E aí a sabedoria vai explicar o porquê que ela é tão importante assim na vida do ser humano. Porque na verdade ela é importante na vida do ser humano porque ela foi gerada em Deus, tá? Então aqui está colocando, ó, o Senhor me criou como príncipe, como princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Então ele está falando aqui de um mundo material que foi criado
Porém, antes desse mundo material ser criado, a sabedoria ela foi gerada, tá? É que coloca, ó, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a Terra. Novamente se referindo a esse conceito atemporal daquilo que foi gerado em Deus, assim como Jesus, a sabedoria, ela foi algo gerado no Pai e não simplesmente criada como alguma causa da materialidade, tá? E aí ela fala o que? Ó, nasci quando não havia abismos, quando não existiam fontes d'água. Então, fazendo uma referência aí, ela está falando praticamente antes que todas as coisas fossem criadas, eu nasci, tá? Antes de serem estabelecidos os montes e existirem as colunas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele fala aqui o pó com o qual formou o mundo, a gente pode relacionar esse pó com toda a estrutura atômica, tá, do universo. Então, nenhuma partícula de matéria tinha sido ainda feita quando a sabedoria ela foi formada. Você vê que faz um tempo. Quando ele estabeleceu os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar para que não violasse a sua ordem, quando marcou os limites do alicerce da terra, eu estava ali do seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era sempre seu prazer e me alegrava continuamente na sua presença. Então, a sabedoria aqui meio que explicando como é que foi a criação, e apesar dela ter explicado como é que foi a criação, ela se coloca anteriormente à formação da Terra, e não só da Terra, né? Mas como ali a gente viu o pó do qual formou o mundo, toda a estrutura material existente, tá? Ahn, Ouçam-me, agora os meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos, ouçam a minha instrução e serão sábios, não despreze. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, espreitando junto à porta da minha casa. Pois todo aquele que me encontra encontrará a vida e recebe o favor do Senhor. Isso é a sabedoria falando. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte, se colocando em oposição. Então, primeiro falando sobre ela ser antes de todas as coisas, ressaltando a sua importância, e agora falando realmente, pessoal, ouve o que a sabedoria tem a falar, porque ela quer falar coisas grandes e diferenciadas com cada um de nós, tá? E quando as pessoas elas se afastam daquilo que é a sabedoria, ela acaba por odiar a sabedoria, e quando ela odeia a sabedoria, ela ama a morte, porque a sabedoria também ela traz vida e nos guarda quando nossa vida ela estiver em jogo. Beleza? Então muito obrigado por ter ficado até aqui até agora. Curta, se inscreva, compartilha, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Tá bom? Muito obrigado, até logo.